tema desta noite é caiu a grande Babilônia. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, no livro das Revelações, capítulo 18, versículos 1 a 3. Depois destas coisas, eu vi descer do céu um outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Que esta palavra venha abençoar, fazer bem. A palavra é viva, a palavra é eficaz, ela faz bem. Ela é uma semente que é semeada no coração do povo de Deus, dos eleitos do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, olha este lugar, um lugar de adoradores. Tu buscas os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Aqui estão dezenas de pessoas que não se deixam intimidar por más notícias, não se deixam levar pelo desespero da sociedade. Aqui estão pessoas que te amam acima de tudo, que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Estamos todos convictos de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso, com alegria, agora abrimos o nosso coração de forma serena, tranquila, lúcida, porque o culto é racional. Nós vamos receber a palavra. Eu vou tirar como pastor do meu alforje as sementes e vou semeá-las no coração dos eleitos de Deus. Por isso, com alegria, nós já antecipadamente agradecemos pela colheita da palavra, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, noiva de Cristo, povo escolhido, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são corpo de Cristo, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, são raça eleita, são chamados com uma missão e são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, este 18º capítulo do livro do Apocalipse continua descrevendo, assim como nós estudamos com profundidade o 17º capítulo, continua descrevendo a queda da cidade de Roma, a cidade, conforme diz o livro do Apocalipse, que tem ao seu redor 7 colinas. A cidade de Roma, que tem prostrada dentro dela uma outra cidade chamada Cidade do Vaticano. É ali, ou foi ali, que se instalou o chamado Império Romano. A Cidade do Vaticano alberga hoje todos os poderes que você não tem noção, nem eu. Ali estão poderes religiosos, poderes políticos, poderes mercantilistas, poderes ocultistas, tudo isso a Bíblia deixa claro, debaixo do domínio do anticristo. E a Bíblia está mostrando que apareceu um anjo, diz a palavra, depois destas coisas, João estava lá na ilha de Patmos, na Grécia, e diz que ele viu
Portanto, ele não estava com um surto, ele não estava hipnotizado, ele não estava fora da sua consciência. Ele diz: eu vi. O livro de Apocalipse não é enigmático, porque ele é uma realidade. O profeta viu fatos tão importantes. Ele disse: desceu do céu um outro anjo. Você sabe, todos os anúncios do livro do Apocalipse são feitos por anjos. Os anjos são os porta-vozes de Deus. Nós acreditamos nesta igreja no ministério angelical. Ai de nós, se nós não acreditássemos no ministério angelical. Eles protegem, eles nos cercam, eles nos livram. Você, talvez com os olhos físicos, não tenha a capacidade de enxergar esse mundo do ministério angelical. Mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala de manifestações de anjos. O apóstolo da igreja tem inclusive livros publicados sobre o ministério angelical. Então diz que veio um outro anjo que tinha uma grande autoridade e diz que a terra se iluminou com a sua glória. Eu vou aqui, com a permissão do Espírito Santo e com muito temor e mão sobre a Bíblia, fazer uma pequena referência, porque eu acredito que também, como parte deste ministério angelical com muita autoridade, eu acredito que o ministério da graça de Deus é um ministério que faz parte deste mundo angelical, porque é a graça de Deus que tem a capacidade de iluminar a terra com a glória do Senhor. A lei não tem. A lei é um ministério de condenação. A lei é um ministério de morte. Paulo disse que foi estabelecido um novo pacto de melhores e superiores promessas, porque a lei era fraca e inútil, nunca salvou ninguém. Então eu creio que esta luz que ilumina a terra com a sua glória vem do ministério angelical, que não é visto com os olhos humanos, mas vem também pela pregação da palavra da graça de Deus. Eu creio, amado, assim com muita sinceridade, que eu e você participamos deste ministério angelical. Nós temos a medida do anjo, nós somos espíritos angelicais e nós somos parte desta luz que ilumina a terra toda. Você deve crer nisso, amado, porque a lei não ilumina ninguém, a lei aprisiona, a lei cria véus, escamas, impede o ouvido de ouvir a glória do Senhor. Então, diz que esse anjo de grande autoridade, ele veio, diz a palavra do segundo versículo, olha lá, clamou com uma potente voz. João estava atônito. Ele viu descer um anjo com uma voz potente, e ele trouxe um anúncio, que já no capítulo 17, já tinha um prenúncio. Então ele disse: caiu a grande Babilônia, caiu aquilo que é morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de aves imundas e detestáveis. Meu amado, é para ficar atônito mesmo, porque João teve mais uma vez confirmado este mistério da mulher, que é a meretriz, na sua relação com o anticristo e a sua condenação final. Então, quem é este movimento que Deus se insurge contra ele, que Deus viu algo tão repugnante que ele disse: oh, meretriz. Você sabe que a religião sempre foi usada para mercantilismo, para domínio de pessoas, para luxúria, para mil coisas, e o diabo se aproveita da religião. Por isso eu não gosto de religião.
Tem gente que mata em nome do Deus que nem sabe quem é. A religião oprime. A religião escraviza. A lei oprime e escraviza. Lembra-se que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse isso. Ele disse: Gálatas, quem é que vos escravizou? Quem é que vos oprimiu? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu vou lhe dizer sem medo, as igrejas chamadas da lei, todas elas escravizam as pessoas. Não há uma pessoa livre, feliz, numa igreja da lei. É porque o demônio, eu vi o demônio, era o diabo, porque eu caí, Deus apagou o nome do livro da vida, perdi a salvação. Isto é vida de escravo. Então, João estava falando da Roma religiosa e secular. E eu vou lhe dizer, esta visão que João teve transcende a razão e a intuição humana. Porque ele disse: eu vi um anjo revestido de grande autoridade e de grande glória. Ele viu um ser angelical elevadíssimo, que iluminou a terra, para que a terra compreendesse a soberania de Deus. Então, isto já vinha sendo profetizado por Daniel. Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele disse: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Por isso é que o anjo veio e iluminou a terra com sabedoria. Foi algo tão tremendo, com tanta autoridade, que era uma potente voz. Nós estamos aqui, por que eu digo que a igreja verdadeira, legítima e genuína da graça é parte desse anjo? Porque, irmãos, todas as vezes que se prega a graça do Senhor, o saber se multiplica. Todas as vezes que você ouve o ministério apostólico e profético desta igreja, você se torna mais sábio, porque o Salomão diz: ensina os sábios e eles se tornarão mais sábios ainda. Então, a potente voz, você percebe que tem Deus nisto aqui, porque quando se fala em potente voz de autoridade, é a voz de Deus. Ela disse: caiu a Babilônia, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Então você percebe a ojeriza que Deus tem quando se usa a religião para manipular as pessoas. Veja você, que Deus, eu não teria coragem de chamar desta forma, mas Deus disse: ela é uma meretriz. Essa mulher aí é uma meretriz. Essa igreja que mistura lei com graça, que mistura Jesus com Maria, que mistura ocultismo. Ele disse: não, na minha igreja não. Esse sistema já caiu, que Deus chamou de Babilônia. Então, Babilônia é Roma. Não há dúvida nenhuma. Apocalipse 14:8 diz: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Meus irmãos, nós temos que ter muita serenidade para tratar disto, porque eu sei que às vezes as pessoas ficam chocadas quando se revela os mistérios da Bíblia. Mas veja você que este vinho tem a ver com doutrina. Vinho na Bíblia é doutrina. E diz que essa doutrina tem uma fúria de prostituição. Várias vezes Deus disse: Babilônia, meretriz, prostituição. Você percebe que nós estamos falando de algo que precisa de ser pregado à humanidade. Porque as pessoas dizem: não, mas todos os caminhos são bons da religião, todos os caminhos vão dar a Roma. Mas a Bíblia está dizendo agora que Roma é a Babilônia, é o anticristo, que a doutrina é doutrina de prostituição, porque é lá que estão os espíritos
dos demônios, morada de demônios. E veja no Apocalipse 17, 18, diz que a mulher que viste, está se referindo a um sistema religioso, a uma igreja, diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você vejam, meus amados, como o poder político e religioso do Vaticano e da Igreja Romana tem um domínio sobre os reis da terra. Não há nenhum presidente da República, seja ele comunista, esquerdista, direitista, que ao tomar posse não vá pegar a bênção a Roma. Ora, o que Roma tem a ver com os governos? Tudo, eles dominam. E ai do governante que não se submete a Roma, porque esse domínio, eles são capazes de excluir um presidente da República, anular um presidente da República, se ele não se submete ao sistema de Roma, porque tem domínio sobre os reis da terra. Então, Babilônia é a cidade de Roma. Esta mulher, Deus a chamou, este sistema religioso, em Apocalipse 17, 3, transportou-me um anjo em espírito a um deserto e eu vi uma mulher. Essa mulher não é uma mulher física, não é uma senhora, é um sistema religioso. Diz que ela estava montada numa besta escarlate. Quem é que usa a cor escarlate até nas suas togas? No seu, aqueles paramentos, são os cardeais, amado. Está aqui. Diz que era uma besta repleta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, Roma, e é em Roma que está centralizada a idolatria. Os cultos começaram com cultos ao imperador. Transformaram Maria numa deusa. Amados, Maria nunca se chamou de Deus. Maria foi uma mulher bendita e abençoada, como a senhora é bendita e abençoada. Apenas foi separada como uma incubadora para que ali fosse gerado o Filho de Deus. Mas Maria não tinha uma virtude maior do que você tem. Aliás, o próprio Cristo fez questão de dizer isso. Quando disseram: está lá fora a tua mãe e os teus irmãos, ele disse: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. E quando Maria recebeu a notícia do anjo que ela iria gerar do Espírito, ela não teve sequer autoridade para colocar o nome no filho. Ele já veio com o nome Jesus, o Salvador, o Senhor. E quando nasce a criança, ela diz: Ele é meu Senhor. Então, Maria reconhece que Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Não tinha nada a ver com o sangue dela, nem com a carne dela. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ela foi apenas uma incubadora. Então, não há nenhuma virtude divina na vida de Maria. Mas a igreja de Roma fez de Maria, em Roma, o centro do louvor não é Jesus Cristo. Então, se não é Jesus, estão em adultério espiritual, porque é lá que se adoram divindades falsas, é lá que está a maior confusão espiritual, é lá que estão as doutrinas que embriagam. Olha o que diz Apocalipse 17, 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Quer dizer que qualquer envolvimento fora da graça de Deus, ou da lei, ou da idolatria, diz que as pessoas se embebedam. Então, a doutrina de Roma e a doutrina da lei embriaga as pessoas. As pessoas ficam toldadas por Roma, ficam incapazes de entender as realidades espirituais. Vejam, senhores, eu já expliquei aqui várias vezes. Em 1910, em Portugal, até 1910, o domínio era da monarquia, havia reis em Portugal. E a monarquia sustentava o sistema religioso romano. E quando foi implantada, em 5 de outubro de 1910, a República,
Então, com o presidente, primeiro-ministro, o governo rompeu essa ajuda que dava financeira de milhões para a igreja de Roma. Então a igreja de Roma precisava de ofuscar a República de Portugal. E o que eles criaram? O fenômeno de quê? De Fátima. Senhores, Fátima nunca existiu. Se tornou um comércio. É lá que se vende escapulário, é lá que se vende cruzinha, é lá que se vende vela, é lá. Milhares e milhares de pessoas pagam um preço altíssimo, sacrificial, vão lá, andam de joelhos, ralam os joelhos, pagam promessas e nunca existiu. Como os senhores sabem, Aparecida nunca existiu. Pastor, de onde vem esse fenômeno de Aparecida? Olha, havia uns pescadores que estavam lá num rio pescando com uma rede e pegaram uma imagem de uma santa quebrada sem cabeça. Depois lançaram uma rede outra vez e pegaram a cabeça, colaram, botaram velas, colocaram num campanário e começaram a dizer: oh, esta é uma santa, é uma santa. A fuligem das velas escureceu, então disseram que ela era uma santa negra. Não tinha nada a ver, era uma imagem que estava com a cabeça quebrada, virou padroeira. As pessoas pagam promessas e vão à Aparecida, porque pensam que ali está Deus. Você está entendendo por que a Bíblia diz que a doutrina deles embriaga, a pessoa fica toldada? No culto racional você está entendendo tudo. Todas as palavras que eu disse até agora você compreendeu, nem mais nem menos, nem à direita nem à esquerda. Mas quando vem o sistema babilônico, as pessoas ficam bêbadas espirituais, ficam toldadas. Olha, eu vou lhe dizer, durante 21 anos, eu fui da igreja de Roma, fiel, comprometido, fazia as minhas orações, minhas rezas, fazia confissão auricular diante do seu padre. Pois eu comecei a descobrir que aquilo que o padre me dizia: oh, então reza 10 Ave Marias, um Pai Nosso, estás perdoado. Nenhum homem tem poder para perdoar ninguém nessa terra, meu irmão. Pode rezar a Ave Maria que rezar o Pai Nosso. O único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua vida, o seu sangue, que daqui a pouco vai ser em memória trazido de volta ao altar. Só Jesus perdoa, só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Diga glória a Deus. Durante muitos anos, eu me recordo que o sacerdote romano rezava a missa de costas. E falava em latim. E você entrava, não entendia nada e saía sem ter entendido nada. Fora, você sabe, nós vamos tocar nesse assunto, que é uma asneira muito grande, essa coisa do celibato, amado. Deus não criou o homem para viver só. Deus um dia viu um homem que ele tinha criado, que criara, chamado Adão, sangue de Deus. Adão andava lá na virada da tarde, falava com Deus, sozinho, com uma depressão violenta. Teve até lá um macaco que disse: toma Rivotril. E ele disse: puxa Deus, estou vendo aí o macaco beijando a macaca, o leão fica lá passando a juba dele na leoa, eu aqui nada. E Deus disse: momento, eu vou criar para você uma auxiliadora, depois não venha discutir comigo, eu vou criar para você uma mulher que te seja idônea, você vai dar uma mesada e tal, mas é assim, ela vai ser o sangue do teu sangue, os ossos dos teus ossos, eu vou criar uma mulher. E Deus disse, Adão disse: mas o que é uma mulher? Então Deus adormece Adão, tira-lhe uma costela, e quando Adão acorda, ele olhou e disse: uau, ela é Isha do hebraico, ela é carne da minha carne, ela é sangue do meu sangue, ela é ossos, são ossos dos meus ossos. Aí Adão ficou apaixonadérrimo, caidão, sinistro.
Até que um dia a serpente disse: eu vou acabar com o amor dessa gente aqui. Eu vou criar aqui um sistema que vai induzi-los ao pecado. E o pecado trouxe a morte e acabou a felicidade das pessoas. Até que Cristo seja Senhor de um homem e de uma mulher, aí volta a ser feliz. Então, o anjo disse em Apocalipse 18:2, lá nesse lugar chamado Babilônia, é covil de toda espécie, espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda. Você sabe que as aves são aves de mau agouro. Então, quando fala em aves imundas e detestáveis, quer dizer que há doutrinas que são maus agouros. E nós temos que estar com isto claro e evidente, porque se Deus disse que é covil de toda espécie de espírito imundo, quer dizer que é lá que estão as possessões, as influências malignas, os demônios, e ele chamou feras e aves, os maus agouros. Olha, isto é tão sério que o mundo precisa de ouvir esse anjo pregar a respeito disso. Porque, por exemplo, se você um dia tivesse a oportunidade de entrar na Catedral de Roma, tem uma imagem lá gigante de São Pedro. O dedo do pé já não tem, só tem um cotoco. Porque durante centenas de anos as pessoas vão lá, tocam no dedo e beijam o dedo. Então, de tantos milhares e milhares e milhares que foram lá beijar o dedo do pé de Pedro, o dedo já desapareceu. Isso é idolatria, isso é romanismo, isso é manipulação da vida das pessoas. Deus é para ser adorado em espírito e verdade, não é para beijar o dedão do pé, que o dedão se foi, só tem um cotoco. Então nós estamos entendendo que Roma é uma desolação espiritual, porque ele falou em aves imundas, detestáveis, esconderijos de toda ave imunda, covil de espíritos imundos. Amado, olha, e Deus disse que aquela é a mãe, hein? E se ele diz que a mãe, meretriz, mãe, a grande Babilônia, ela tem filhas. E eu vou lhe dizer com temor e tremor, amado, você está num lugar de segurança. Essas filhas que são ministérios estão reproduzindo o mesmo meretrício da mãe. Toda semana é uma corrente, toda semana é um óleo, toda semana é um sal, toda semana. Amado, você algum dia viu Jesus na Bíblia dizendo, sexta-feira, fogueira santa? Você não percebe que são espíritos imundos? Nós vamos distribuir a chave que vai abrir a riqueza do mundo. Você não percebe que isso é uma manipulação? Ou acredita quem está embriagado, amado? Quem está embriagado está toldado e não consegue compreender. Então, não é com sal, não é com óleo. Isso são espíritos imundos. Então, Roma está cheia de poderes malignos. Olha, onde se invocam santos, onde se cultuam santos, onde se cultuam as relíquias dos santos, onde há veneração de imagens, onde há desvios de conduta moral do clero, onde há exacerbação de doutrinas. Você tem que compreender isso. Em mais nenhum lugar do mundo você aprende o que eu te estou ensinando aqui. Então, a exacerbação ímpia das doutrinas romanas desencadeou o quê? A reforma protestante. Quando Martinho Lutero, em 1517, lá na Alemanha, em Augsburgo, ele compreendeu o que era a Bíblia Sagrada. Ele disse, gente, Roma está errada. Isso não é de Deus. Então ele começou por enumerar, por exemplo, doutrina do purgatório. Irmãos, não existe purgatório. Não está na Bíblia, Jesus nunca falou, Paulo não falou, nenhum profeta falou. Purgatório é um lugar de purgar, de purificação. Então diz que
a pessoa morre pecadora, vai para um lugar que se faz uma missa e ela é purificada. Isso é uma doutrina que embriaga as pessoas. A Bíblia diz: cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Morreu em Cristo, seio de Abraão. Morreu sem Cristo, vai para o inferno. Esta é a realidade. Pastor, não diga isso, por favor. Tenho que lhe dizer, eu tenho que lhe ensinar. Porque doutrina do purgatório é uma exacerbação ímpia, que não tem fundamento bíblico. A doutrina das penitências, a doutrina das indulgências. Os senhores sabem que Roma sempre foi movida por luxúria e por dinheiro. A igreja de Roma tem um patrimônio de 3 trilhões de euros. O povo vai lá beijar o pé de Pedro, mas ninguém se beneficia com a mensagem, nem com a ajuda. Então, a doutrina do purgatório, as penitências, as indulgências, olha, até na hora da ceia da Eucaristia, eles dizem que há uma transubstanciação química. Não há transubstanciação química, há consubstanciação. O vinho é vinho, o pão é pão, nada se transforma em carne e sangue. Isto é a fé que nos faz entender dessa forma. Então, amado, ouça, a mensagem da reforma protestante foi desencadeada por causa dos erros de Roma. Martinho Lutero, John Knox, Calvino, eles pregaram sola gratia, sola escrituras, sola fide, solus Christus. Eles disseram só a graça, só as escrituras, só a fé e só Cristo. Não tem Maria nenhuma, não tem anjo de santo, não tem nada, amado. Jesus é o único Senhor. Diga glória a Deus, amado. Não tenha constrangimento, dê glória a Deus, amado. Então, eu vou um pouco mais adiante. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Para se chegar à santidade destes 66 livros, os 70, que é chamado do grego Septuaginta, os 70 melhores intérpretes dos originais, se reuniram, estudaram os livros da Bíblia e disseram: não, estes aqui são livros sagrados. O que a igreja de Roma fez? A igreja de Roma tem uma Bíblia que tem livros que não são sagrados, são chamados livros apócrifos. O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro da sabedoria, o livro do eclesiástico, o livro de Baruch, 1ª e 2ª de Macabeus. Estes livros não integram as escrituras sagradas. São livros falsos. Contradizem as escrituras. Você sabe que nestes livros aqui chega a haver elogios ao suicídio, oração pelos mortos, apoio à feitiçaria, logo eles não são canônicos. São apócrifos. Nunca foram citados por Jesus, nem pelos apóstolos. Você sabe, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há 280 citações do Velho Testamento. Mas você não vê Jesus, ou qualquer um dos discípulos ou os apóstolos, tratando de um livro apócrifo. Você não ouve Jesus dizendo assim: no livro de Judite, não diz isso. Fala do profeta Isaías, fala dos profetas, mas não fala de Moisés, mas não fala dos livros apócrifos. Então a Septuaginta identificou os 66 livros, foram 70 eruditos, capacitados, que disseram: não, estes livros que estão aqui constituem a Bíblia. Bíblia quer dizer do hebraico, o livro de excelência. Fora destes 66 livros são apócrifos, são falsos, não são canônicos. Logo, não há, na verdade alguma, quando uma Bíblia tem livros que são apócrifos, falsos. Até isso Roma fez.
Pegaram, por exemplo, o livro de Êxodo que fala da idolatria. O Senhor diz: não terás imagem, nem escultura, nem pintura, não as adorarás, não lhe darás culto. Eles mudaram isso aqui, porque a igreja vive da idolatria. Então, meus amados, capítulo 18, versículo 3, diz: todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, amado, a indignação de Deus, olha, quando se mexe com a igreja de Jesus, e a igreja não segue ipsis literis e ipso factus, o que a Bíblia diz, amado, é falsa. E Deus não permite. Por isso é que ele chama de Babilônia, por isso é que ele chama de meretriz. Deus não permite que as suas ovelhas compradas pelo sangue de Jesus sejam motivo de falsidade ou de comércio. Deus não permite. O Espírito de Deus está indignado. Você veja, em 1517, a indignação foi tão grande que ele levantou Martinho Lutero, Calvino e os demais. E olha, o grito deles não foi tempestade em copo d'água. Foi o Espírito dizendo: Babilônia caiu. Porque esse é um espírito meretrício. A doutrina, o vinho embebeda as pessoas. O vinho, a doutrina é prostituição. Você imagina o drama de Deus para dizer isto a um profeta lá na ilha de Patmos? As nações todas as nações beberam do vinho do seu furor. E disse que os mercadores se enriqueceram à custa da luxúria. Então, meu amado, tudo em Roma, você compra qualquer coisa, uma vela é dinheiro, uma cruz é dinheiro, um rosário é dinheiro, isso vive de dinheiro. A luxúria. Eu creio que a casa de Deus, se nós queremos o melhor da nossa casa, a casa de Deus deve ter melhor. Mas luxúria não pode ter. Excelência sim, luxúria não. E Deus reprovou a luxúria. Então, o vinho da imoralidade criou a ira de Deus. As nações, os reis, o comércio, a quinquilharia espiritual. Amado, até a missa é celebrada com dinheiro. Quer perdão de pecados? Compre indulgências. Ah, não tem Deus em espírito e verdade, mas tem o ídolo, tem a imagem, tem superstições. Tem uma falsa segurança espiritual e tem falsos milagres. Fátima nunca fez nenhum milagre. Aparecida nunca fez nenhum milagre. Você sabe, Maria tem pelo menos 92 Marias no mundo que são oriundas da mesma Maria. Cada país tem uma Maria. Em Portugal é Fátima, que é Aparecida, na França é Lourdes, e cada país tem uma Maria que é a única Maria que vem lá atrás. Então, meu amado, eu sei que tudo isto tem afligido milhões de pessoas na terra. O que Roma fazia no passado? Proibia o povo de ter acesso à Bíblia. O povo não tinha, bispo, acesso à Bíblia. Tinha os nobres, tinha a nobreza, tinha a monarquia, que era quem sustentava a igreja, mas o povo não tinha acesso à verdade. A missa era em latim, já é difícil o português, imagina em latim. Até que um homem, um padre agostiniano, vivendo um drama, uma angústia, por estar ali pregando que contradizia a Bíblia: Senhor, revela-me a verdade. E um dia Deus disse, o Espírito disse: abra o livro de Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Não é por ídolos, não é por imagens, não é por doutrinas que embriagam, que toldam. O senhor pode passar aqui 10 horas com o seu apóstolo, que eu posso lhe pregar 10 horas seguidas. Nada do que eu direi a você vai te toldar ou embebedar. Pelo contrário, vai te esclarecer. Você está conhecendo a verdade e a verdade te libertará, amado. Então eu sei que milhões de pessoas estão afligidas com a luxúria de Roma, com a pedofilia, com o celibato, meus amados. Como é que uma pessoa pode aspirar ao episcopado se ele não for casado? A Bíblia diz isso,
Quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja, convém, porém, que seja marido de uma só mulher. Como é que um homem, que é homem por natureza, amado, não há, porque isto é um dom do celibato. Não existe dom do celibato. O homem é homem, tem natureza. A genitália do homem, a genitália da mulher. Não há como. Deus criou isto de forma que o homem tivesse prazer com a mulher com o homem, procriasse e se multiplicasse. Amado, não é possível um indivíduo viver um celibato sem uma atração por uma mulher. Não é impossível. Deus criou isto, é assim. Então fica o sacerdote vivendo contra a natureza. Pastor, então por que se criou o celibato? Porque os primeiros papas eram casados. Os primeiros bispos, os primeiros sacerdotes eram todos casados, tinham filhos. Pois toda vez que morria o bispo ou morria o sacerdote, o patrimônio da paróquia era dividido com a família. Era feito inventário e dividia. Meia é a mulher, 50% os filhos. Então a igreja começou a perder o patrimônio. Então criou-se aquilo que eu acho que é o maior pecado da humanidade, que é o celibato. É contra a Bíblia diz que tem que ser casado com uma mulher. Por isso é que tanto pecado, por isso é que tanta pedofilia, por isso é que, olha, Roma tem pago milhões de dólares de indenizações a pessoas que foram violentadas, garotos, crianças, meninos, foram violentados por padres pedófilos. O Papa mandou prender até bispos por pedofilia. Por quê? O cara vê uma mulher e ele fica desesperado, porque ele diz, eu vou voltar para casa, vou ter que beber limão gelado, e o vizinho tem esposa e eu não posso ter. Então, você acha que pela natureza Deus abdicaria um homem de ter a sua esposa e seus filhos por causa da igreja? Não, porque quem tocar em mulher é imundo. Poxa, Deus me livre. A imundície está na cabeça das pessoas, amado. Está na doutrina que embriaga, está no meretriz espiritual. Eu acho que todo sacerdote gostaria de ter uma esposa assim, todo bispo gostaria de ter uma esposa, todo papa gostaria de ter uma esposa. Ah, mas eu não teria tempo para a igreja. Amado, eu tenho esposa e filho, tenho tempo para a igreja. É antinatural você obrigar um indivíduo a viver a vida todo sozinho. Quando a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi Deus que criou. Então, amados, eu teria muitas coisas para dizer, mas o tempo urge. E eu queria lhe dizer que essa aflição de milhões de pessoas no mundo é porque nunca tiveram alguém que lhes ensinasse a verdade. Então a pessoa está lá embriagada com a doutrina de Maria, a doutrina do rosário, a doutrina da procissão, a doutrina dos santos, a doutrina dos mortos, a doutrina... Está todo mundo embriagado espiritual. Você sabe que nós temos um sacerdote católico em Portugal que assiste todas as minhas mensagens. Ele me adora como pregador. E ele ligou aqui para ele e disse assim, diga ao apóstolo que ele está errado. Fátima existiu. Padre, aonde? Tem livros escritos por padres que se voltaram contra esse mistério de Fátima. Não existe mistério nenhum. O mistério revelado é na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão. Esse é o grande mistério revelado. Então eu queria terminar com Apocalipse 18, porque nós temos que entender a razão, e peço muito aos senhores que me ajudem a pregar, que colaborem com a pregação através de rádio e televisão, porque o mundo inteiro tem que conhecer essas verdades. Por quê? Porque João ouviu uma voz do céu dizendo, outra voz, ele disse o quê? Retirai-vos dela, povo meu. Então como é que as pessoas vão sair da igreja romana se elas estão embriagadas com a doutrina? Tem que alguém pregar, e a Bíblia diz, se não houver quem pregue, eles não saberão a verdade, não serão libertos. Então o anjo diz, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices com os seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Quer dizer que toda vez que alguém sai da igreja de Roma,
é uma ordem de Deus, ela não é cúmplice com os pecados de Roma. Nós não podemos. Durante 21 anos eu fui cúmplice com os pecados de Roma. Eu acreditava, eu era sincero, eu ia à missa, eu rezava, eu carregava andor, eu ia a procissões. Até que o Espírito, num acidente, na cama de um hospital, o Espírito me disse: sai dela, tira os rosários, tira as rezas, tira isso tudo da tua vida. Não sejas cúmplice com os seus pecados, não participe dos flagelos. Quer dizer que Roma terá, e já tem tido ao longo dos séculos, flagelos, e os pecados da igreja têm gerado a ira de Deus. Então eu queria terminar. Eu não sei se alguém eventualmente está entre nós que tinha um laço, tinha um cordão umbilical ainda ligado a Roma, ou se alguém está participando e ouvindo esta mensagem dizendo: não pode, eu tenho que ficar agarrado aos meus santinhos. Ouça, se você morrer hoje agarrado aos santos, você vai para o inferno. Cabe ao homem morrer uma vez e segue-se o juízo. Pastor, mas como é que meus pais eram católicos, meus avós eram católicos, minha origem toda, 14 gerações, todos católicos, como é que eu vou largar? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com os pecados. A pessoa está sabendo agora que tudo isso é pecado. Se aceitar, ela é cúmplice. Então você sabe, 4 pessoas saem num carro, um fica no carro, os outros 3 vão assaltar. Todos são cúmplices. É bando, todo mundo paga o preço. Tanto que fica no carro quanto que assalta. Então, eu não quero ser cúmplice com os erros dos outros. Se você algum dia encontrasse um erro nesta igreja e aceitasse, você seria cúmplice. Por isso é que Deus disse: saia de lá. E eu vou lhe dizer que eu tive lutas, porque eu tinha uma imagem de São Judas Tadeu que eu carregava no peito como se fosse Deus. E eu me recordo que a minha mãe espiritual, a Bispa Henriqueta, quando viu isso, ela disse: tire e jogue fora. Eu disse: mas não tenho coragem, é uma joia, eu vou dar ao enfermeiro. Ele disse: não, o que não serve para ti, não serve para o enfermeiro, não serve para ninguém. E eu não tive coragem de me desfazer daquela imagem e coloquei no criado mudo do hospital ali do lado. E quando acordei, depois adormeci, de manhã acordei, alguém tinha furtado, tinha levado. Disse: olha, vai com o diabo, meu irmão, tira da minha vida. Se você quer, carregue, seja carregado pelo diabo. Mas eu, diabo, não vou carregar mais. Eu quero uma vida com Jesus. Eu quero ter com certeza as convicções da minha eternidade. Eu quero ter a certeza de quem eu creio. Eu não quero ser cúmplice de pecado, não quero participar de flagelos. Eu quero participar do reino de Jesus Cristo, o reino inabalável da sua igreja e da missão que Deus deu a cada um de nós. Ele disse: ide, pregai o evangelho, ganhai almas, sede minhas testemunhas até que eu volte. E Jesus vai voltar, amado. Está na iminência. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que se ouvirá uma trombeta, a 7ª trombeta, e diz que todo olho verá. Ele virá em glória, não mais para ser cuspido, chicoteado ou levar uma cruz nas costas. Ele virá como juiz. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor absoluto. Ele te trouxe aqui esta noite. Ele te colocou diante desse televisor, desse computador, e eu quero dizer que somente a Ele a glória, somente a Ele a honra, somente a Ele o louvor. E a igreja de Jesus diga: Jesus, Jesus, Jesus Cristo, meu Senhor. Diga isto: Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Mediador. Só Ele. Só Ele, só Ele, só Ele. Vamos, igreja, não se constranja, vamos lá, vamos lá. E ao seu nome. E agora, pela fé, vamos ter a presença real de Deus nos elementos da ceia.
Vamos celebrar a ceia em memória dessa obra eterna de Jesus. Não foi Maria, foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, foi Jesus Cristo. Amém? Vamos celebrar a ceia. Tu que estás entronizado entre os querubins da glória, tu que estás entronizado entre os querubins da glória, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração. Você que está na igreja interativa, aqui no Rio, no Brasil ou em qualquer lugar deste mundo, pegue um pedaço de pão, um cálice pequeno de vinho e venha celebrar conosco este momento, o momento da presença real de Jesus Cristo. Meus amados, o apóstolo São Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, quando a Bíblia diz terceiro céu, significa que existe um segundo e um primeiro. Nós estamos no primeiro céu. A igreja habita nas regiões celestiais. Estamos no primeiro céu. Depois vem o segundo céu, que é onde está a estratosfera, onde ainda há ar. E depois o terceiro céu, a exosfera, onde está o trono, onde
os olhos humanos não têm acesso. É lá que ele governa as nações com vara de ferro. Quando Paulo foi levado ao terceiro céu, Deus lhe deu instruções claras a respeito da ceia. E ele, quando voltou desse momento de intimidade no terceiro céu, ele disse: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele teve algo tão tremendo, e ele recebeu instruções a respeito da ceia. Veja você que este é um momento tão forte, que por causa da soberba da carne, Deus permitiu um espinho, que esbofeteava Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza da revelação. Na revelação da graça está incluída a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória, trazer à memória o que nos dá esperança, lembrar o que aconteceu com o seu corpo e com o seu sangue. Nós não acreditamos em transubstanciação. Nós vamos celebrar com o pão, comer o pão e ele continuará sendo pão. A nossa fé nos diz que aqui está o corpo de Cristo. Acreditamos na consubstanciação. Aqui está vinho, ele será vinho até o fim. A fé diz que é o sangue. Por quê? Porque Jesus fez a última ceia e instruiu Paulo a fazer a ceia com a igreja. Então, é o corpo, as chagas. Você deve agora ter fé. Quando comer o pão, você estará comendo milagre, saúde. Creia que as chagas de Cristo são atuais. Os benefícios chegarão à sua vida. Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou. Partiu e deu aos discípulos dizendo: este é o meu corpo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Você sabe, a ceia não é um termômetro para vermos, aquele irmão não está participando da ceia, então está em pecado. Isso é a lei que faz. A ceia é o momento de trazermos à memória o que Jesus fez na cruz do Calvário. E ele disse que nós deveríamos nos examinar para que ninguém participe da ceia com um rompimento com o corpo de Cristo, com uma falta de perdão, um murmúrio, porque a Bíblia diz que alguns adormecem porque tomam a ceia ilicitamente. É em paz, com serenidade, que nós tomamos parte da ceia em memória do Senhor. Então ele tomou o pão, abençoou e disse: este é o meu corpo, comei-o, coma agora a saúde, como um milagre, se beneficie das chagas de Cristo para sempre. Amém, Senhor. Comamos todos. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, abençoou o cálice, e ele disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais Moisés, não mais a lei, não mais condenação, não mais morte, não mais cálice de ervas amargas, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Não temos parte com a velha aliança. E ele disse: bebam em memória de mim. Então nós agora trazemos à memória o que o sangue de Jesus fez naquela cruz. Ele derramou o seu sangue, porque era preciso que um cordeiro perfeito fosse morto.
Ele derramou seu sangue para ser a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. E uma vez que Cristo é o Senhor, então o sangue de Jesus purifica, nos lavou de todo o pecado passado, presente ou futuro. Somos livres. Eu abençoo o cálice e eu digo: bebamos todos até que Ele volte. Este é o cálice da nova aliança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus, Glória a Deus. está. Meus amados, nós estamos terminando o nosso primeiro domingo deste mês de maio, o mês maior, hein? Coloca aí um R no mês e você terá o mês maior da sua vida por fé. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão por você amar a Jesus, amar esta igreja, amar a doutrina, ter compromisso com o reino, ser parte desta missão, deste anjo que ilumina a terra com a glória do Senhor. Obrigado por você ter decidido que esta é e será eternamente a sua igreja. Eu amo a igreja Cristo Vive. Você vai ter uma semana poderosa, um mês grandioso, haverá muita colheita, muita chuva, as primeiras chuvas, as chuvas serôdias. Prepare-se, porque o que Deus colocar no seu coração, ou colocou no seu coração, é muito maior do que aquilo que você está vendo hoje. Vamos todos ficar de pé, amados. A bispa primaz vai impetrar a bênção final. Depois abrace 1, 2, se possível 7 irmãos, porque 7 é o número da perfeição bíblica. E vá, erga-se esta noite e diga: eu vou brilhar para a glória do Senhor. Amém? Bispa primaz. Glória a Deus, levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por iniciarmos esse mês sabendo que Tu tens grandes coisas para as nossas vidas. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Protege-nos, Senhor, livra-nos de todos os males. E nós saímos daqui felizes, porque não há obstáculo que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Saia daqui feliz e preparado para que Deus realize grandes coisas em sua vida. Graça e paz, o melhor e maior mês das nossas vidas, em nome